Ok, alunos. Nós na última aula falamos sobre cálculos de concentração. E hoje, nessa próxima discussão, nós vamos falar sobre diluição de soluções. Então, assim como nós quantificamos, a proporção de soluto e solvente numa solução em um primeiro momento, depois de realizar uma diluição dessa solução, nós podemos também quantificar novamente essa solução. Antes de entrar nesses cálculos, vamos assistir uma simulaçãozinha. O que acontece? Aqui eu tenho um sistema onde eu tenho um solvente e eu vou escolher um soluto para preparar minha solução. Então, eu adicionando uma determinada quantidade de soluto, eu observo aqui que eu tenho uma relação entre quantidade de soluto e solvente, que é a concentração. Nos nossos cálculos, nós aprendemos tanto esse cálculo de concentração em mol por litro, quanto gramas por litro, ppm. Ok, então nós sabemos essas unidades para quantificar uma solução. Mas o que acontece? Se eu adicionar mais soluto, o que está acontecendo com esse sistema? Está aumentando essa proporção. Essa solução está ficando cada vez mais concentrada. Mas, se eu adicionar agora mais solvente, essa concentração está diminuindo. E diminuir a concentração de uma solução a partir da adição de mais solvente é o processo que a gente chama de diluição. Então, retomando as nossas discussões, qualitativamente nós podemos inferir que o meio está mais diluído ou mais concentrado observando a cor, certo? Então, é bem intuitivo a gente dizer que um suco está muito concentrado, que um suco está muito diluído. Mas e a parte da quantificação? Como é que nós realizamos isso? Relembrando só um pouquinho os cálculos que nós fizemos, essa questão aqui está pedindo para calcular a concentração em gramas por litro e mol por litro de uma solução com 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água. E aí a solução, na verdade, ele deu aqui o volume final, que é o volume da solução, que é o volume que a gente utiliza nos cálculos, certo, gente? A gente não utiliza o volume do solvente, a gente utiliza o volume total da solução. É bom isso ficar bem claro na cabeça de vocês, que a gente usa o volume da solução. Então, em um primeiro momento, eu vou realizar aqui o cálculo de concentração comum, certo? De massa do soluto em gramas por volume da solução. Observe que se ele deu o volume em ml, eu preciso transformar ele em litros. E aí, como é a fórmula que a gente utilizou para a concentração comum? Bom, eu tenho que massa do soluto sobre o volume da solução, a massa em gramas, certo? O volume em litros. E aí podemos calcular a concentração em gramas por litro. E essa mesma solução eu posso transformar em mol por litro? Posso. Se eu tenho a massa molar e eu tenho a massa, eu posso achar o número de mols, tanto por uma relação de regra de 3, sabendo que a massa molar é a massa para 1 mol. Então, a massa que ele deu na questão é a massa que a gente vai achar um valor X de mols. E eu já encontrei aqui, 0,337 mol. Eu posso também utilizar aquela fórmula que a gente viu na aula anterior, né? O número de mols é a massa sobre a massa molar. E agora, tendo aqui o número de mols sobre o volume da solução, é só eu realizar essa divisão e eu encontro o cálculo, o valor final da relação de concentração em mol por litro. Por que eu voltei nisso? Porque a gente vai precisar dessas mesmas relações para calcular as diluições. Então, é preciso a gente relembrar as principais formulações, certo? De como calcular a concentração. Então, eu sei que essa solução, ela tem uma determinada concentração e eu posso qualitativamente observar o que é uma solução mais concentrada, uma solução mais diluída, mas é importante que eu saiba avaliar e quantificar isso, certo? A partir também das relações de cálculo. Então, eu sei que uma solução vai estar mais concentrada quanto maior a proporção de soluto em relação ao volume de solvente, certo?
Mas aqui também eu posso fazer uma inferência qualitativa. Como eu falei, muitas vezes a gente avalia qualitativamente uma solução observando a coloração. Colorações mais intensas, eu infiro que está mais concentrado. Então, colorações mais claras, que eu infiro que está menos concentrado. Mas isso é uma avaliação qualitativa. Eu preciso também saber fazer essa análise quantitativa do cálculo, ok? E aí o que acontece? Uma diluição, então eu tenho uma solução inicial, como eu tinha na simulação, eu adicionei uma determinada quantidade de soluto para uma proporção de solvente, e diluir essa solução é simplesmente aumentar o volume do solvente em relação à solução original. Então eu vou ter um meio mais diluído a partir do aumento desse volume de solvente. E aí eu vou ter uma solução final com um volume maior do que a solução inicial. Mas a massa do soluto, ela vai permanecer constante. A massa e, consequentemente, o número de mols, ou qualquer unidade que a gente utilizar. O que eu estou variando é o volume total da solução a partir do acréscimo do volume de solvente. Então, eu tenho que ter essa relação bem esclarecida sobre a permanência da quantidade de soluto e o aumento do volume de solvente. Então, pronto, diluir é tornar essa solução com uma concentração menor do que a inicial. Essa solução vai ter uma concentração menor porque o volume está aumentando à medida que a massa continua a mesma. Então, eu tenho que compreender essa relação para inferir um cálculo de como encontrar essa concentração final. Bem, a relação entre a concentração de uma solução original e a concentração de uma solução diluída é dada pela seguinte relação. Então, eu tenho a concentração inicial da minha solução original, eu multiplico pelo volume inicial que essa solução se encontrava, e essa relação vai ser igual à multiplicação da concentração final, que é a solução diluída, vezes o volume final. Por que essa igualdade ela é permitida? Por que essa igualdade ela permite a gente calcular a concentração da diluição? Porque a massa ela é permanente. Então, a concentração vezes o volume, tanto inicial quanto final, é igual à massa. Então, se a massa permanece constante, nas duas situações, certo? Eu tenho aqui uma proporção. Então, onde é que eu aplico essa diluição no meu dia a dia? Principalmente na utilização dos produtos domésticos de limpeza. Então, a gente está o tempo todo diluindo detergente, diluindo amaciante, diluindo o sabão, certo? Então, nos produtos de limpeza, muitas vezes no próprio rótulo, ele já vem explicando uma relação de proporção de diluição que deve ser aplicada para utilizar o produto corretamente. Por exemplo, aqui nesse desinfetante, no próprio rótulo da embalagem, ele vem explicando a forma correta de utilizá-lo, que é na sua forma diluída. E ele fala para diluir uma solução inicial de 100 ml para uma solução final com um volume de 10 litros. E ele deu aqui uma concentração percentual do princípio ativo. E nós vimos que é possível também representar soluções por uma concentração percentual, além da concentração em mol por litro, certo? Além da concentração em ppm, em gramas por litro. Então, será que a gente pode inferir aí também um cálculo de concentração? Vamos lá? Então, quando eu tenho porcentagem, na verdade, eu estou inferindo um cálculo que partiu do cálculo de título, certo? Onde eu tenho um teor massa-massa. O que significa, então, 1% desse cloreto, né? Que é o princípio ativo desse desinfetante. 1%, eu tenho, então, 1 grama do soluto por 100 gramas de solução. Isso me dá uma relação de concentração de 0,01. E eu posso aplicar essa concentração no meu cálculo de diluição. Então, vamos lá. Eu tenho uma concentração inicial de 0,01 e tenho um volume inicial, que ele disse que é o volume
que eu posso utilizar, certo? Da minha diluição de 100 ml. 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro, certo? E eu quero diluir essa solução para um volume final de 10,1 litro, certo? Por que 10,1? Porque ele disse para acrescentar 10 litros de água. Se é para acrescentar 10 litros, eu vou somar com esse volume inicial, certo? E minha concentração final é o que eu quero saber depois da diluição. Então, depois de adicionar os 10 litros, aí o volume da solução final vai ter 10,1 litro. Eu faço a mesma relação, porque se a massa permanece constante, a massa de soluto, eu tenho uma proporção. Concentração inicial da solução vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. E aí é só eu substituir na fórmula tanto o valor de concentração como o volume inicial e eu vou encontrar a concentração final a partir da relação com o volume da diluição. E aí eu encontrei uma nova concentração de 0,00009. Então, 9 vezes 10 a menos 4, certo? Que seria a concentração final dessa solução diluída. No caso aqui, seria grama por grama, a unidade. Grama de soluto por grama de solução. E se eu tiver uma outra unidade, se eu tiver uma unidade de mol por litro, eu posso aplicar essa relação, gente, para qualquer uma das unidades que a gente estudou na aula de concentração. Desde que eu obtenha a concentração da diluição na mesma unidade inicial. Se eu usar ppm, eu vou ter que obter a solução diluída em ppm. Se eu usar grama por litro, eu vou obter em grama por litro, como eu obtive lá em grama por grama, certo? Então, aqui eu tenho uma concentração de solução inicial. Ele diz que, qual será a concentração final da solução pela diluição de 5 ml? 5 ml é o quê? O volume inicial de uma solução de 2 mol por litro, ao se adicionar água destilada para completar. Se é para completar, ele não adicionou 50 ml, para completar 50 ml, ou seja, o volume final é 50 ml. Então, a concentração inicial é qual? 2 mol por litro. Qual é o volume inicial? O volume inicial é 5 ml. E aí eu sei que eu preciso transformar isso para litro ou não, né? A depender de como eu relaciono isso aqui. Porque o que acontece? Se eu colocar ml de um lado e ml de um outro, também eu vou poder cortar. E eu vou obter do mesmo jeito a concentração em mol por litro. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu transformei o volume em litro, mas se eu não transformasse, como eu vou colocar ml de um lado e ml de um outro, a gente podia cortar, certo? E aí a concentração inicial é 2 mol por litro. O volume inicial, eu transformei os 5 ml em litro. A concentração final, então o que acontece? É o que eu quero obter e o volume final é os 50 ml da solução. E aí eu obtive uma concentração em 0,2 mol por litro, ok? Poderia ser em grama por litro, poderia ser em ppm, desde que eu mantenha a unidade. Mas essa relação concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final e vezes volume final, a gente usa para qualquer tipo de unidade de cálculo de concentração, ok? Então, gente, esses cálculos de diluição, eles são muito simples depois que a gente já sabe fazer os cálculos de concentração, certo? Utilizem essas relações para realizar os exercícios do caderno de atividade, do módulo, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Até mais!